Boa noite ou bom dia a todos. Meu nome é Daniel e hoje venho gravar mais um vídeo no canal do Charás, como podem ver. E o vídeo de hoje será a respeito do mal. Uma análise e uma conversa sobre o mal segundo a perspectiva cristã. Como um cristão lida com tudo isso. Para começar a nossa conversa, a gente pode falar um pouco sobre como o mal se coloca, geralmente, segundo o que dizem muito por aí. Bom, uma das questões mais famosas que surge concernente ao mal é o paradoxo de Epicuro, o dilema de Epicuro, enfim, em que é dito basicamente que a existência do mal é incompatível com a existência de um ser infinitamente poderoso ou então infinitamente bom. Porque, ora, sendo infinitamente poderoso e infinitamente bom, tal ser não desejaria ou permitiria que o mal se desse, que o mal continuasse existindo. Então, ou ele não é bom, permitindo assim que o mal se dê, ou então ele não é poderoso, porquanto não tem capacidade para extinguir o mal. Ambas as conclusões são inadmissíveis a quem acredita em um Deus, sobretudo a um cristão. Por isso, esse argumento vem sendo muito utilizado por ateus, agnósticos, enfim, pessoas que visam objetar a existência de um Deus poderoso e bom. Também existem várias outras versões do problema do mal, versões chamadas indutivas, outras dedutivas, como essa, que visam mostrar uma contradição entre um dos chamados atributos de Deus e a existência do mal no mundo. Já outros partem de constatações empíricas, né, os indutivos, enfim, existem muitas e muitas versões do problema do mal, o argumento do mal, contra a existência de um Deus. Embora o mais famoso certamente seja esse paradoxo de Epicuro. Bom, então, acredito que podemos resumir todos esses argumentos em uma espécie de oposição entre Deus e a existência da maldade, a existência do mal, de alguns de seus atributos, ou então entre a sua providência e o mal. Mas essencialmente sempre há essa contradição, que é derivada dessas duas coisas que são opostas. Primeiro de tudo, a gente precisa entender mais a respeito do mal em si, né? O que seria o mal? E a definição que se perpetuou na filosofia, na teologia, é o mal enquanto ausência de ser devido, mais especificamente, ausência de ser devido a uma criatura, de uma formulação mais completa, né? O que significaria isso? Podemos imaginar, para usarmos um exemplo bem famoso, uma parede. Essa parede representa uma coisa boa, um animal, por exemplo, um homem. E um buraco nessa parede pode representar o mal. Se esse buraco ou janela, enfim, se expandisse de maneira a tomar toda a parede, não só a parede deixaria de existir, mas o buraco, a janela também deixariam de ser. E o mesmo acontece analogamente com todos os males. Imagine, por exemplo, a cegueira. Cegueira é um mal físico, como veremos nas classificações posteriormente.
mas ela é a ausência, a privação da visão. Mas não é simplesmente a privação da visão, porque não dizemos que uma caneta é cega, mas é a privação da visão em um ser cuja natureza o permite, o capacita a ver. No homem, por exemplo, ou em um cachorro. Dizemos que um cachorro é cego na medida em que algo que cabe a ele é dele negado. No caso, é a capacidade natural que ele possui de enxergar as coisas. Uma doença, ela priva o homem da saúde, ou priva o animal da saúde. Sem a saúde não faz sentido existir doença. Até porque não dizemos que uma parede está doente, senão de maneira análoga, senão por uma analogia. Mas isso não vem ao caso. Propriamente a doença só se aplica a quem tem a saúde. Enfim, é muito fácil entendermos que todos os males encaixam-se como privações. Todos eles. Sempre, primeiro existe uma realidade boa, um bem, e depois aparece a privação. Depois aparece uma realidade negativa que o torna mal, de certo modo. Então, por exemplo, existe a norma moral presente nos indivíduos bons. O mal, nesse caso, um indivíduo mau, carece dessa perfeição, dessa harmonia que lhe é natural. Em todas essas relações há carência de uma harmonia. Uma pessoa que nasce com mais de um dedo, por exemplo. Ah, sim. Inclusive, é algo interessante se falar, que eu acabei de lembrar. Há um tempo atrás surgiu uma questão, uma objeção a essa definição de mal, dizendo, por exemplo, uma pessoa que nasceu com mais de um membro, um dedo a mais, um braço a mais, possui um mal em si. E esse mal não é uma privação, porque obviamente é algo a mais que ela tem. Mas aí a gente tem de perceber que existe algo chamado forma, uma forma que delimita como a entidade deve ser. A forma do homem delimita que ele tem dois braços, duas pernas, uma cabeça. E essa forma implica uma certa harmonia. E é sobretudo essa harmonia positiva, oriunda de sua forma, que é quebrada no caso de uma pessoa nascer com dois braços, dois dedos, enfim, dois dedos a mais no caso, né? Então, de maneira alguma, essa questão objeta verdadeiramente definição de mal, porque a carência, a privação é da harmonia devida. Enfim, claro que isso tudo já pressupõe algumas coisas, toda uma ontologia, tudo mais. Porém, o intento com o vídeo de hoje não é conversar sobre os pressupostos, mas sobre o problema em si. Inclusive, já vou deixar isso claro. Quando eu falar mais pra frente dos atributos divinos e tudo mais, eu não falo aqui como alguém que almeja prová-los racionalmente, mas eu desejo aqui tê-los como aceitos, para que possamos investigar exclusivamente o problema do mal. Talvez em um outro vídeo eu até possa tratar sobre a derivação dos atributos e tudo mais, mas não nesse. Bom, agora uma coisa importante que convém explicar aqui ainda a respeito do mal é que o mal ele não é uma espécie única, mas ele é também um gênero, porque ele se divide em dois tipos. Existem outras classificações que
o dividem em mais espécies, porém, hoje não é necessário explicitá-las. A divisão a qual me refiro é a que se dá entre o mal físico e o mal moral. O mal físico é tão somente a privação de uma perfeição a uma entidade qualquer. Por exemplo, o homem que tem por algum motivo sua mão amputada. Fisicamente ele carece de uma perfeição, de uma coisa boa, sua mão. Por isso ele tem um mal físico. Agora, o mal moral ele se refere a indivíduos inteligentes, ou seja, indivíduos dotados de vontade. Significa essa realidade dotada de vontade enquanto carente da perfeição moral, que lhe é connatural, ou seja, carente daquela perfeição que consiste na entidade volitiva, na entidade inteligente, seguindo as suas regras morais. Então, por exemplo, um homem moralmente justo, um homem moralmente correto, é aquele que é leal, aquele que é verdadeiro, aquele que, enfim, aquele que é virtuoso. Ao passo que o homem que padece do mal moral é aquele homem injusto, aquele homem vicioso, que mente, mata, enfim. Essa divisão vai ser tratada com mais detalhes mais para frente, mas por enquanto só queria explicitá-la para vocês. Agora eu quero colocar um outro ponto a respeito da raiz ontológica do mal. Isso é uma coisa muito importante. A raiz ontológica do mal diz respeito àquilo do qual se deriva a possibilidade de que algo seja ruim, de que algo seja mal. E essa raiz é considerada a própria finitude dos entes, a própria finitude das entidades. Porque uma vez que não são Deus, que é perfeitíssimo, não é impossível que elas falhem. Uma vez que o seu ser é imperfeito, no sentido de que não contém tudo aquilo que poderia o ser conter, como é o caso de Deus, que é o próprio ser que subsiste em si mesmo e por si mesmo, elas podem falhar, podem não atingir o alvo. Inclusive daí que vem o termo pecado, de errar o alvo. Pela própria constituição finita, é possível que as criaturas pequem, que as criaturas não acertem o seu alvo. Então seria impossível, por exemplo, que Deus realizasse a criação como algo distinto de si próprio e que essa criação não tivesse radicalmente a possibilidade de errar ou pecar. Agora vamos falar um pouco a respeito da natureza divina. Falei brevemente antes, quando eu disse que Deus é o ser que subsiste por si, mas existem muitos corolários que se depreendem dessa afirmação, que muitas vezes não são muito bem entendidos, sobretudo por objetores desse pensamento, que é o chamado deísmo clássico, defendido por Tomás de Aquino, Soares, enfim, Caetano, os tomistas e outros escolásticos também. Deus, sendo o sumo ser, a origem de todo ser, necessariamente contém em si toda a perfeição que o sucede e que é possível no geral, porque toda a possibilidade de algo ser se funda no ser que subsiste por si. Então é dito que ele possui formalmente todas aquelas perfeições que não implicam em seu conceito imperfeições, que são as chamadas perfeições puras, como a bondade, a verdade e muitas outras. Ao passo que ele possui de outra maneira
as demais perfeições. As perfeições chamadas mistas, que possuem em seu conceito notas que denotam imperfeição, ele as possui de modo virtual apenas, no sentido de que pode criá-las e também no modo eminente, no sentido de que as possui não enquanto tais, porque seria algo imperfeito, mas de maneira superior. Então, aquilo que de perfeito há na humanidade, Deus possui, mas aquilo que há de imperfeito não possui. Por isso, é dito que Deus as possui, não só a humanidade, como todas as outras realidades mistas, de maneira eminente. Mas o que convém esclarecer aqui é a respeito de duas perfeições que Deus possui de maneira formal, ou seja, duas perfeições com as quais Deus se identifica, pois todas as suas perfeições são idênticas a si próprio, uma vez que é absolutamente simples. Me refiro aqui às perfeições da bondade e da justiça. Segundo sua bondade, Deus deseja sempre o bem, que não é senão Ele próprio, pois Deus também é o sumo bem. Deseja sempre o bem e as coisas boas, ao passo que, segundo sua justiça, Ele pune o mal e o odeia, uma vez que é justo. Esses dois atributos se relacionam intimamente com a nossa explanação seguinte sobre o problema do mal. Então, segundo essas duas perfeições puras que Deus possui, Ele é a própria justiça e é a própria bondade, parece que não haveria nenhum sentido ou razoabilidade em um Deus que é a própria justiça e é a própria bondade permitir que o mal se manifeste no mundo. E é aqui que a gente entra nos outros esclarecimentos anteriores. Uma consequência disso que Deus ser a própria bondade, é a de que Ele sempre deseja o bem, que é a si mesmo. Ele sempre deseja a si próprio, que é o sumo bem. Então, em todas as suas ações, existe essa subordinação ao bem. Por exemplo, quando Ele cria o homem, Ele cria tendo em vista, tendo como fim último o bem. Embora Ele não precise criar o homem para ter a posse do bem pleno, que é a si mesmo. Mas Ele cria de maneira gratuita e não de maneira necessária. Quando cria, sempre cria intentando o bem. Isso é muito importante. Quando Deus cria os seres finitos, embora todos os seres finitos tenham essa capacidade radical ao mal, Deus não cria algo mal, mas cria algo bom. Porque a existência é boa, o próprio ser, a entidade, é uma coisa boa. Porque é algo desejável. Lembremos que o mal ele é uma ausência de ser. Então, o ser, ele é o bem que fundamenta o mal. Então, quando Deus cria, ele cria algo bom. Deus nunca poderia criar uma coisa má, porque se ele criasse o mal, ele desejaria o mal, porque aquilo que Deus cria, Deus deseja. Tudo aquilo que fazemos é algo que desejamos. E ora, se ele desejasse o mal por si, enquanto algo criável, o mal seria desejável. Mas isso é uma coisa que convém única e exclusivamente ao bem, uma vez que é a própria razão do bem. Aristóteles diz no primeiro livro do Ética Nicômaco que o bem é aquilo que todos desejam, o bem é aquilo para o qual todas as coisas tendem. Então, se Deus, de certo modo, tende para o mal, esse mal
não seria verdadeiramente o mal. Fora isso, como já explicamos antes, o mal ele não é um ser em si e por si. Por isso seria absurdo que Deus criasse o mal como um ser por si na criação. Então aqui a gente percebe uma coisa. Deus não cria o mal, mas ele cria o bem. Tanto pela natureza do mal, que é uma natureza de carência, de privação, quanto pela própria natureza divina e pela própria natureza do desejar, da volição, que não tende senão ao bem. Aí agora podemos pensar qual é a relação dessa natureza divina, que, como eu disse, é a verdade, é a bondade e a justiça, com a presença do mal no mundo. E essa é uma questão que se resolve da seguinte maneira. Quando um mal sucede, esse mal sucede não de maneira a ser desejado por si, pela vontade divina, mas sim de maneira a ser permitido. E aí, lembremos-nos do que eu disse. Tudo que a vontade divina permite e realiza é em virtude do bem. Segue-se, portanto, que o mal é permitido por Deus em vista do bem. É a consequência do que afirmamos. E como isso seria possível? Bom, primeiramente, vamos falar um pouco do mal físico. É dito que Deus quer o mal físico por acidente, enquanto o mal físico colabora para toda a ordem do universo, que é um bem infinitamente maior que o mal físico qualquer. Por exemplo, quando ocorre de um animal ser devorado por outro, tudo isso está dentro de um ecossistema que, por sua vez, está dentro de um sistema maior. E todas essas coisas estão em harmonia. Por isso, o mal físico é dito ser desejável por acidente, ser desejável enquanto colabora para um bem superior. Isso é importante. Deus permite o mal em vista de um bem que o supera. Esse é um princípio imprescindível para entendermos a questão. Então, no caso do mal moral, o bem que o supera é a ordem do universo, a ordem do cosmos, que implica sistemas e subsistemas, sistemas naturais, onde um animal se alimenta de outro, onde pessoas, onde seres vivos se corrompem e tudo mais. Ao passo que, quando se trata do mal moral, não é dito que Deus o deseja de maneira alguma, mas tão somente que o permite. Então, de forma geral, podemos dizer que Deus permite o mal. Até porque todas as coisas que acontecem segundo o ser de Deus, porque Deus é o fundamento de todas as coisas. O apóstolo Paulo disse que em Deus existimos ou somos e em Deus nos movemos. Então todas as coisas que acontecem se movem em Deus, inclusive as coisas ruins. As coisas ruins não fogem da jurisdição e da vontade divina. Por isso Deus as permite, não poderia simplesmente ignorá-las ou se opor a elas como em uma visão dualista, onde há um confronto entre o bem e o mal, como um confronto entre forças equivalentes. Não é assim que entendemos, mas sim que Deus permite o mal, que é chamado de providência permissiva pelos dogmáticos. Certo? Então, existe essa espécie de providência permissiva, e ela visa sempre a um bem maior. Entendendo isso, passemos agora a um outro ponto. Bom,
Uma vez que Deus usa o mal como um meio para se atingir um bem superior, ou seja, ele permite o mal a fim de extrair desse mal um bem superior, por sua absoluta e infinita soberania, ele também utiliza-se muitas vezes do mal como um castigo, como um meio de corrigir o seu povo, os homens, tirá-los do mau caminho. Então, permite que desgraças aconteçam a fim de que as pessoas lembrem-se de seu real objetivo, lembrem-se do bem ao qual foram dirigidas segundo a natureza divina e a sua própria natureza. E esse é um uso do mal que aparece muito na Bíblia, em ameaças, em castigos, enfim. Muitas vezes Deus permite que o mal aconteça a fim de corrigir o seu povo. Por exemplo, no Antigo Testamento, muitas vezes Deus deixa que o povo de Israel seja derrotado, sofra desgraças e tudo mais. Tudo isso porque eles se afastaram do caminho de Deus. Tudo isso pois eles se afastaram do caminho divino. Então, todos os males que lhe ocorrem estão sob esse direcionamento de Deus. Segundo as Escrituras, Deus faz tudo em prol do seu povo, como veremos mais à frente, onde vamos ler alguns versículos bíblicos sobre o assunto e comentá-los. Mas todas essas coisas, todos esses males acontecem pelo bem. Então, por aqui a gente percebe que a justiça de Deus, lidando com o mal, é tão grandiosa que faz com que o mal se converta em um bem. A soberania de Deus é tão absoluta a ponto de que ele possa converter, a ponto de que ele pode converter um mal em um bem, um grande mal em um bem ainda maior. Antes perder a mão direita do que ter a sua alma condenada ao inferno. Certo. E esse caráter do mal, enquanto algo corretivo, é algo que aparece em outra cultura também. O fato do mal, do castigo a alguém, ser tomado como algo vantajoso a ela, já aparece no próprio Platão, no Gorgias. Platão raciocina da seguinte maneira: ora, uma pessoa má está cometendo delitos, está transgredindo a natureza, tem como um bem voltar ao caminho devido, voltar ao seu caminho próprio. E se o único meio pelo qual essa pessoa possa voltar ao seu caminho é o castigo, então, na verdade, o castigo aparece para ela como um bem. Então, imagine que um trem está saindo fora do trilho e, de algum modo, algo empurre violentamente esse trem de volta ao seu trilho, impedindo-o de cair e se destruir completamente no chão. Essa ação violenta, essa ação que viola, de certo modo, a vontade do trem que estava saindo de seu caminho, se lhe aparece como um castigo, mas ao mesmo tempo como um bem. Entretanto, a visualização do bem pode extrapolar a visão imediata da pessoa, a visão imediata do trem, na nossa analogia, de modo que só é entendida segundo o plano divino. Como ele nos revela nas Escrituras, no caso já citado dos israelitas, para eles as desgraças que estavam acontecendo eram certamente coisas ruins. Eles estavam sendo derrotados, massacrados, dominados por outros povos. Mas através
de todos esses males estavam, na verdade, sendo guiados por Deus a reconhecerem quem realmente era o seu Senhor, quem realmente era o soberano. Portanto, do mesmo modo que ao trem poderia ser dolorosa a ação violenta que o endireita, ao povo de Deus pode parecer que as coisas ruins não têm propósito, quando na verdade tudo acontece em prol do povo de Deus. Por isso o mal, ele aparece para nós como algo muito importante na teologia cristã, segundo a providência divina. Ele é algo importantíssimo, pois é o meio pelo qual Deus nos corrige nesse sentido. Deus permite que desgraças aconteçam em nossas vidas e assim nos endireita. Aqui a gente pode dar uma olhada em Clemente de Alexandria, falando um pouco sobre isso, que ele resume essa questão de uma maneira interessante. Diz o Clemente: aqueles que não são induzidos pelo louvor, Deus repreende. Aqueles que a censura deixa insensíveis, ele se esforça através da ameaça para conduzir a verdade. E cita Eclesiástico: aquele que ensina ao insensato é como que quer tornar a unir os cacos de um vaso quebrado. A exposição de Clemente parte da constatação desses castigos divinos como manifestações tanto da justiça divina, quanto da bondade, quanto do amor de Deus. Porque, na verdade, as ameaças e os próprios castigos que acontecem ao povo de Deus não são senão maneiras pelas quais Deus busca fazer com que seu povo não caia na perdição eterna, pois antes o castigo temporal, a dor temporária, do que a dor eterna de toda uma eternidade afastado de Deus. Então, Deus é tão benevolente para com o seu povo que utiliza do próprio mal como um bem para impedi-lo de cair na condenação eterna, de cair no estado em que para sempre o seu povo está distante de si, distante da bem-aventurança. Por aqui a gente entende também a relação entre a justiça de Deus e o seu amor. Pois, segundo essa noção, vê-se claramente que não são coisas opostas, mas são uma mesma coisa, como o próprio Clemente de Alexandria afirma. A justiça de Deus punindo o mal é o próprio amor divino impedindo com que o mal absoluto se dê. Então, imagine a analogia de um pai com seu filho. Seu filho pode estar entrando em caminhos ruins, caminhos indesejados. Então, seu pai não vê outra escolha senão bater nele, como último caso, ou então proibir que ele saia de casa, algo do gênero. Essas coisas podem ser dolorosas ao filho do pai, porém são boas. Não há uma dicotomia entre a dor e a bondade, ou a justiça e a benevolência e o amor, mas são uma coisa só. O pai faz isso tanto como um ato de justiça quanto por um ato de amor. Um pai que pouco se importa com o seu filho deixaria com que ele entrasse em todos os caminhos que convissem à sua visão. E assim, certamente seu filho não teria um destino agradável no fim das contas. Igualmente, todos esses castigos têm em vista corrigir-nos. É o que acontece, por exemplo, com o apóstolo Paulo, onde Deus permite com que dores muito grandes aconteçam a ele, ocorram a ele, para que ele não fosse tomado pelo orgulho e pela vaidade após contemplar diretamente a Deus. Então Deus não retira esses males, pois sabe que são necessários ao bem. Bom, e aí agora entre algumas questões que vocês podem ter como dúbias nesse argumento todo.
que é, por exemplo, a questão de justos sofrendo, inocentes morrendo, pessoas boas morrendo, até mesmo sob as mãos de pessoas ruins, de pessoas más. Por que Deus permite tais coisas? Bom, primeiro de tudo, existe o princípio já exposto, de que os males são permitidos em vista do bem. Então não pode ser o caso de que esses males aconteçam sem que haja um bem por trás. E coloquemos aqui 2 pontos para entendermos melhor. É claro que não necessariamente, ou melhor, nunca poderemos exaurir as razões divinas, mas argumentar em prol da possibilidade delas, nós podemos. É isso que pretendo fazer aqui. A bem-aventurança, ela é o caminho, ou melhor dizendo, é a finalidade última daquele que é justo, daquele que é tomado como justo por Deus. Então, mesmo que aconteça um mal terreno horrível a um justo, a bem-aventurança é uma consequência que superará de maneira infinita qualquer mal terreno que tenha ocorrido ao justo, porquanto todo mal terreno é um mal finito, é um mal temporário, enquanto a bem-aventurança é a própria posse da felicidade eterna, é o tornar-se como Deus. Então a bem-aventurança está num nível completamente superior, mesmo se uma pessoa passasse 100 anos sendo torturada na Terra, sofrendo na Terra, comparando isso à bem-aventurança, percebemos que é um sofrimento, de certo modo, insignificante, pois a distância entre o sofrimento e a bem-aventurança, no que diz respeito ao bem, a comparação entre o mal sofrido na Terra e o bem da contemplação da essência divina, revela a nós que uma distância infinita separa tais coisas. Então, é literalmente algo incomparável. Já começa com esse esclarecimento. E outro esclarecimento é o de que não apenas a bem-aventurança é um bem muito superior ao mal sofrido pelo justo na Terra, mas que muitas outras pessoas, por exemplo, podem se beneficiar. Quando pensamos nos mártires, por exemplo, quantas pessoas não acabam se convertendo uma vez que contemplam a história dos mártires cristãos? Então, só por aqui podemos perceber 2 razões, 2 bens maiores do que o mal sofrido. Porque o mal sofrido foi temporário, agora o bem da pessoa que se converteu, uma vez que tem a posse da bem-aventurança, e o bem do próprio santo, são coisas absolutas, eternas. Um outro exemplo é o caso de José do Egito. Essa é uma história bíblica que ilustra muito bem o que eu estou falando, pois José foi vendido como escravo por seus irmãos, foi traído por seus irmãos, enfim. De maneira que seus irmãos disseram ao seu pai que ele estava morto. E o destino de José não foi outro senão tornar-se governador do Egito ao lado do faraó. E através disso, José, com a sabedoria que Deus o concedeu, conseguiu livrar muitas pessoas dos males que vieram a ocorrer no Egito. Ou seja, de um mal, que é a traição dos irmãos de José, Deus extraiu um bem muito maior, inclusive culminando no próprio arrependimento dos irmãos de José. Então, o ponto todo aqui é esse: a majestade divina, a soberania divina é absoluta, mesmo que nós não entendamos. Não necessariamente temos de entender todos os casos, porque não somos Deus. Mas agora, se olhássemos tudo pela visão divina, veríamos que todas as coisas que acontecem sucedem por um bem superior.
no que tange aos males. Então, tudo isso coopera para o bem final, o bem eterno, que é o próprio Deus. E aqui coloco um outro ponto contra certas formulações do argumento do mal, que visam partir de uma parecença de que o mal é despropositado para a afirmação de que o mal realmente é despropositado, não pode ter um propósito divino de um bem superior. Quando se trata da formulação teísta da coisa, podemos provar de maneira necessária que isso acontece, que todos os males são permitidos em vista do bem. Agora, no que diz respeito a esses argumentos, não podem de maneira alguma provar de maneira necessária ou apodítica que isso acontece de fato. Partem de uma mera parecência, ainda considerando a limitação do conhecimento humano, para a afirmação de que Deus, mesmo em sua soberania, não poderia extrair disso um bem superior. Não existem coisas como males despropositados, uma vez que desconhecemos completamente, ou melhor, uma vez que não conhecemos completamente as razões divinas, só poderíamos afirmar que o mal completamente despropositado se tivéssemos acesso à completude da realidade. Como pode o intelecto finito, o intelecto imperfeito, julgar os propósitos de uma coisa que lhe é externa de maneira mais perfeita que o fundamento e criador, sustentador daquela mesma coisa? Enfim, então, por aqui já se vê que esses argumentos são insuficientes para se objetar a ideia de um ser perfeito, omnibenevolente, omnipoderoso. Bom, e agora um último ponto a respeito do mal, antes de entrarmos em umas referências bíblicas para o que eu venho lhes dizendo, que é a questão do diabo, que poderia também aparecer como uma objeção. Da seguinte maneira, ora, como pode Deus, querendo extrair bens superiores aos males que acontecem, colocar o próprio diabo para nos perturbar, para nos fazer cair em erro, nos trazer sofrimento? E essa questão é muito simples. Na verdade, em nada se difere do tratamento que expusemos até aqui. Pois, como diz Ambrósio de Milão, um dos pais da igreja, o diabo não é dado para o nosso prejuízo, mas para o nosso benefício. Justamente porque todos os males que o diabo inflige à nossa carne, por exemplo, não fazem senão com que aquele que persevera esses males melhore espiritualmente. Lembremos-nos do caso de Jó, onde Deus permitiu que o diabo tomasse tudo menos o seu espírito. E assim aconteceu. Do mesmo modo, Deus permite que o diabo nos tente, mas nunca permite que o diabo toque nosso espírito. Pensemos novamente nos mártires que estavam sendo torturados, queimados vivos, comidos por leões, e no último momento não negaram a fé, mas por outro lado a fortaleceram. Então, pela graça divina, até mesmo o diabo que pensa estar nos prejudicando, na verdade, nos beneficia, na verdade, serve a Deus. Deus é tão gracioso que, mesmo uma criatura maligna que visa nos destruir, acaba no fim servindo a Deus e a nós. No fim, o diabo não passa disso. Tudo que ele pode fazer a nós, tudo que ele pode fazer a um justo, é fazer com que seu espírito cresça. O espírito do justo cresce em meio às aflições. Portanto, o diabo não é uma exceção à tese de que todas as coisas colaboram ao bem do povo de Deus. E agora eu gostaria de, para finalizar, comentar sobre alguns versículos bíblicos, mostrar para vocês como tudo isso está em acordo com a Bíblia também. Não é nada inventado de modo
não tem a base clara nas próprias escrituras, que muitos pensam que os cristãos fazem malabarismos para justificar todas essas coisas, de maneira a expandir o que as escrituras dizem, mas não é isso. As próprias escrituras já deixam muito claro essas questões. Sobre a questão, por exemplo, da permissão, da providência permissiva que eu vos expus, está escrito em Salmos 81, 12. Pelo que eu os entreguei aos desejos dos seus corações, e andaram segundo os seus próprios conselhos. Ou seja, que Deus claramente está permitindo com que o mal ocorra. Então isso já era muito bem conhecido por todos os cristãos. Até mesmo na época pré-cristã, por assim dizer, com os judeus, até porque isso aqui é anterior a Cristo. Aqui a gente pode também falar sobre Gênesis, a história de José, que eu lhes resumi há pouco, termina com uma conclusão que revela a providência divina e o cuidado divino para conosco, mesmo em meio aos males. É aquela questão de que Deus usa os males para o benefício de seu povo. Está escrito em Gênesis 50, 20. Vós bem intentastes mal contra mim, diz José, porém Deus o tornou um bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Ou seja, José já muito bem sabia que Deus faz com que o mal se transforme em um bem. E assim dizemos até hoje, não é nenhuma novidade. A respeito da providência permissiva, a gente também pode visualizá-la em Atos, capítulo 14, versículo 16, onde está escrito: o qual, referindo-se a Deus, nos tempos passados deixou andar todas as gentes em seus próprios caminhos, ou seja, permitiu que as pessoas andassem em seus próprios caminhos. Ademais, as escrituras também deixam claro a questão de que não só Deus subordina ao bem os males que permite, mas também evita muitos males, como podemos ver em Romanos capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. É aquele assunto que eu tratei bastante antes, de que todas as coisas acontecem para o bem do povo de Deus, mesmo as coisas tidas como ruins à primeira vista. No fim, um bem maior se sobrepõe a elas. Poderia citar muitos outros versículos também, mas para a intenção do vídeo esses bastam, que é justamente mostrar como todas essas afirmações já se encontram nas próprias escrituras, não são como coisas desconhecidas aos cristãos. A simples leitura das escrituras já nos revela todas essas coisas. Então, eu concluo dizendo que essa questão do mal não aparece como um problema verdadeiro a um cristão, pois já se encontra muito bem resolvida, tanto por vias racionais, pela filosofia, quanto pela própria teologia. Percebemos que pelas duas maneiras notamos que esse problema não é absoluto e é plenamente superável. Bom, então o vídeo chega ao fim. Agradeço a quem assistiu. Deixem seus comentários, suas sugestões a vídeos futuros ou dúvidas e objeções também, claro. Tudo nos comentários que eu vou lê-las. Então, é isso.